Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é pão de cada dia na prática clínica, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a famosa DPOC. E para deixar tudo bem prático, vamos usar um caso clínico que vai guiar todo o nosso raciocínio. Então imagina só a cena. Chega um paciente no consultório e a queixa que ele traz pode literalmente mudar o rumo da vida dele. Ok, vamos ver como isso acontece. Olha aí, esse é o seu Zezinho. E a história dele, gente, é um clássico. Representa milhões de pessoas por aí. Ele vai ser o nosso guia para a gente entender a DPOC desde o diagnóstico até o tratamento. Então, presta atenção em cada detalhe, porque tudo aqui é uma pecinha do quebra-cabeça. Ok, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter certeza do que a gente está falando, né? O que é exatamente essa doença que a gente está suspeitando que o seu Zezinho tem? Bom, essa aqui é a definição oficial, a do Gold Standard. E aqui tem duas palavras-chave que são cruciais. A primeira é prevenível. Por quê? Porque, olha só, em cerca de 90% dos casos, a DPOC está ligada ao tabagismo. E a segunda palavra é limitação fixa. É isso que a diferencia de outras doenças como a asma, por exemplo, onde a limitação do ar vai e volta, sabe? Na DPOC, não, ela é persistente. E, gente, não estamos falando de uma doença rara, muito pelo contrário. A prevalência global passa dos 10%. É uma das principais causas de morte no mundo. E o mais impressionante é que, apesar de tudo isso, a DPOC ainda é super subdiagnosticada. Então, a DPOC, na verdade, é um guarda-chuva que abriga principalmente duas condições. De um lado, a gente tem a bronquite crônica. Esse é um diagnóstico clínico, sabe, baseado nos sintomas. Tosse com catarro por um bom tempo. Do outro lado, tem o enfisema. Aí o diagnóstico já é mais anatômico, vamos dizer assim. Ele descreve a destruição física do pulmão. Na prática, o que a gente vê é que a maioria dos pacientes tem um pouco dos dois. Essa analogia da meia arrastão esgarçada é perfeita, né? Ela cria uma imagem muito forte do que acontece no enfisema. Pensa assim, aquelas paredes que sustentam os alvéolos, elas se rompem. E sem essa estrutura de suporte, na hora de soltar o ar, tudo colapsa. É daí que vem a dificuldade para respirar. Tá, mas o que leva a essa destruição toda? Bom, o tabagismo é de longe o grande vilão. Mas, atenção, é super importante investigar outras coisas também. Exposição à fumaça de fogão a lenha, por exemplo, que é bem comum em áreas rurais. E também fatores genéticos, como a deficiência de alfa-1 antitripsina. Fique de olho nisso, principalmente em pacientes mais jovens ou que não fumaram tanto. Beleza. Então, com a história do seu Zezinho, a gente já tem uma suspeita clínica bem forte. Mas na medicina, suspeita não basta, né? Como é que a gente transforma isso num diagnóstico de certeza? A pergunta é essa. E a resposta, felizmente, está num exame funcional que é o padrão ouro para essa condição. E esse exame é a espirometria. Não tem como fugir dela. O ponto-chave é o seguinte, a gente faz o exame, dá um broncodilatador para o paciente e repete. Se, depois do remédio, a relação entre o volume que ele solta no primeiro segundo, o VF1, e a capacidade vital forçada, a CVF, se essa relação for menor que 0,7, pronto, bateu o martelo. Temos a confirmação da obstrução fixa. Essa é a assinatura da DPOC. Certo? Diagnóstico confirmado. Agora o próximo passo é graduar a gravidade dessa obstrução. E para isso, a gente usa o valor do VF1. Isso nos dá a famosa classificação funcional do GOLD, que vai de 1 a 4, de leve a muito grave. É o primeiro passo para a gente entender o tamanho do problema no pulmão do paciente. Voltando para o nosso caso para o seu Zezinho, com o VF1 de 32%, ele entra na categoria GOLD 3, ou seja, uma limitação grave do fluxo aéreo. O diagnóstico dele está ficando mais completo, DPOC GOLD 3. Mas calma, ainda não acabou. Olha só, saber o GOLD 3 é fundamental. Mas para a gente decidir o tratamento, não basta olhar só para o número da espirometria. A gente precisa entender o impacto da doença no dia a dia da pessoa e, principalmente, qual o risco dela ter crises no futuro. Vamos ver como se faz isso. E para fazer isso, a gente usa essa ferramenta, a classificação ABE. A lógica aqui é a seguinte: o histórico de crises, de exacerbações, é o que manda. Se o paciente teve muitas crises no último ano, como 2 moderadas ou uma que precisou de internação, ele já cai direto no grupo E, que é o de maior risco. Não importa muito o sintoma do dia a dia. Agora, se o risco de crise é baixo, aí sim a gente vai olhar para os sintomas para diferenciar entre o grupo A, com poucos sintomas, e o B, com mais. Lembra que o seu Zezinho falou que usa corticoide de vez em quando para abrir os pulmões?
Pois é, cada vez que ele fez isso foi uma crise, uma exacerbação moderada. Como ele teve várias no último ano, não tem nem dúvida, ele se encaixa direitinho no grupo E, o de maior risco de todos. Pronto, agora sim a gente tem o quadro completo. DPOC, Gold 3, Grupo E. Com todas essas informações na mão, finalmente a gente consegue montar um plano de tratamento inicial que seja racional, que faça sentido para ele. Percebe como o raciocínio é lógico? É um passo a passo. A gente começa confirmando com a espirometria, depois classifica a gravidade com o GOLD, avalia o risco e os sintomas como o AB, e só então, com tudo isso, a gente chega na escolha do tratamento. A terapia é guiada diretamente por essa classificação AB. E a recomendação é essa aqui. Para pacientes de alto risco, como o seu Zezinho do grupo E, a terapia inicial de escolha é a combinação de 2 broncodilatadores de longa duração, um LABA e um LAMA. Agora, um detalhe super importante. No grupo E, a gente precisa olhar um exame de sangue, os eosinófilos. Se eles estiverem altos, acima de 300, já vale a pena pensar em começar com a terapia tripla, adicionando um corticóide inalatório junto. Começar o tratamento certo é fundamental, claro. Mas na DPOC, o jogo é de longo prazo. O nosso grande objetivo é mudar a trajetória da doença e, principalmente, evitar que o paciente tenha novas crises. Essa frase é muito forte e resume tudo. Toda vez que um paciente tem uma exacerbação, ele desce um degrau. Ele não retorna para onde estava antes. Pensa nisso. Cada crise causa uma perda de função pulmonar que muitas vezes é para sempre. O paciente desce um degrau na escada da qualidade de vida dele e ele não consegue subir de volta. É por isso que prevenir é tão importante. E é bom lembrar que o tratamento não é só bombinha não, vai muito além. Parar de fumar é a única coisa que realmente consegue frear a progressão da doença. A reabilitação pulmonar e as vacinas, como da gripe, pneumonia e Covid-19, são absolutamente cruciais para diminuir o risco de crises e de morte. Isso tudo é a base do tratamento, é o alicerce. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Um paciente para de fumar hoje. A progressão da doença para hoje também? A resposta é não necessariamente. A inflamação na DPOC, depois que começa, meio que ganha vida própria, ela se auto-perpetua. Mesmo tirando o cigarro, o processo inflamatório pode continuar por anos. E isso só reforça o quanto é urgente fazer o diagnóstico cedo e convencer o paciente a parar de fumar o quanto antes.